gente vai trabalhar hoje, né, o Divertidamente, ou Inside Out, ele é uma homenagem a um pesquisador que é o Paul Ekman. Né? O Paul Ekman é um dos consultores desse filme, ele foi convidado, trabalhou junto com o roteirista do filme. O foco do filme é trabalhar a evolução e o desenvolvimento das emoções. Então, pela teoria do Ekman, né, que veio desde a década de 60, nós temos 6 emoções básicas, né, que é a alegria, surpresa, tristeza, nojo, raiva e medo. Cada uma dessas emoções, nós nascemos com elas, como se fossem softwares que a gente já nasce com eles. Na verdade, temos 5 personagens, que é a alegria, tristeza, nojo, raiva e medo. Né? E por que isso acontece? Porque tem um dos personagens, que é o principal, que é a alegria, mistura 2 emoções, que é a alegria e a surpresa. Tá? Uma das razões pelas quais ela tem essa junção é porque é muito difícil criar um personagem alegre que não se surpreenda com as coisas. Se você olhar o filme agora, você vê que a personagem da alegria, ela se assusta, ela é surpreendida o tempo inteiro pelas coisas que acontecem no filme. Tem 3 características que fazem com que uma emoção seja inata. Tá? Ela tem que ter um substrato mental, ou seja, tem que ter uma área cerebral específica para ela. Você tem que ter músculos na face específicos para essa emoção. Então, quando você fica com medo, ou quando você fica com raiva, né, ou quando você se surpreende, as suas expressões faciais mudam e elas são específicas para cada emoção. Você nasce com músculos específicos, você tem áreas cerebrais específicas e tem um substrato evolutivo para cada emoção. A título de exemplo, uma emoção que é muito pouco estudada, mas as pessoas dão muito pouca bola, é a emoção de nojo. Né? O nojo, essa cara de nojo que a gente faz, que coisa nojenta, é muito importante para a sobrevivência, porque ajuda a gente a discriminar, em primeiro lugar, alimentos que são comestíveis ou não. E ao longo da evolução, esse sentimento de nojo acabou sendo modificado e ele serve para discriminar pessoas boas e ruins. O nojo é uma emoção muito importante para discriminar pessoas que a gente pode confiar ou não. A personagem do nojo, ela não faz uma cara de nojo para as coisas, ela soa muito mais como snob. E isso... As emoções são a base para a memória. As core memories, que ficam no centro da mente da criança, aquelas core memories, na verdade, elas podem ser chamadas como memória autobiográfica. Que é, por exemplo, por que você acorda de manhã sabendo que você é você mesmo? Então, por que eu acordo de manhã sabendo que eu sou o Altair e não sou outra pessoa? Para isso, você tem que ter alguns tipos de memória, alguns substratos neurais, que dizem para você, que realimentam você. Olha, você é você mesmo e o dia vai começar. Né? Isso é a memória autobiográfica. Essa seria a representação desses core memories. Né? E essa memória autobiográfica, que é muito importante, ela vai mudando ao longo do tempo. Então, eu sei que eu sou um adulto. Eu sei que eu não sou mais uma criança. Então, essas memórias core, elas são modificadas ao longo do tempo. E daí o grande mote do filme é a importância da tristeza. A tristeza, enquanto emoção, ela é muito importante para modificar essas memórias base. Porque a tristeza leva à reflexão. As pessoas num estado de euforia, não pense só alegria, pense numa euforia extrema. Em geral, elas racionalizam um pouco. Quando você está triste, a tristeza ajuda nesse processo reflexivo. Quando você para com a constante alegria e tal, e isso é muito importante perceber a personagem alegria. Ela é uma personagem que age, quer fazer tudo, ela é meio hiperativa, mas ela reflete pouco sobre o que acontece. E daí a importância da tristeza. Que a tristeza é uma personagem mais passiva, sempre está querendo parar e tal, mas no fundo a junção da alegria com a tristeza gera o pensamento reflexivo. Né? E tem muitos trabalhos que mostram isso. Então, por exemplo, pessoas, não deprimidas, mas pessoas com traços mais reflexivos, em geral têm um posicionamento crítico para o mundo, né? Acerca das coisas que acontecem. Isso As crianças são alegres, elas querem explorar o mundo, elas querem conhecer um mundo diferente, só que conforme o mundo vai agindo sobre elas, né, elas levam as pancadas. Então a família tem que se mudar, ela pensa em fugir de casa, então ela toma decisões, ela é invadida pela emoção, ela é invadida pela alegria, ela é invadida pela tristeza, não tem um meio termo. Esse meio termo você desenvolve ao longo do seu desenvolvimento na interação com o meio. Isso é... Muita gente defende o mundo, né? Acha que o mundo perfeito é um mundo que tem que ser alegre, que as coisas têm que dar certo.
E não é bem assim. O mundo perfeito é aquele mundo onde você tem a capacidade de refletir, onde você tem a capacidade de parar, pensar sobre as suas emoções e refletir qual a melhor tomada de decisão que você pode ter. E isso, a mensagem do filme é muito boa. O primeiro é um livro clássico do Charles Darwin, que foi que inspirou o Paul Ekman, né, que foi um colaborador do filme, que é esse aqui, né? Então, a expressão das emoções nos homens e nos animais. Esse livro inspirou o Paul Ekman e muitos outros pesquisadores nos estudos da emoção. É um livro muito interessante e ele é muito fácil de ler. Ele é muito didático, ele não é muito técnico. Eu recomendo muito que as pessoas acompanhem esse livro. Um outro livro legal é um livro do Eric Kandel, que é Em Busca da Memória. O Eric Kandel ganhou o Prêmio Nobel em Medicina, estudando a memória. E esse livro, na verdade, é a biografia dele, tá? A autobiografia que ele escreveu. Ele conta a história dele, por que ele resolveu estudar a memória, faz um resumo dos experimentos dele e explica muitas coisas sobre a memória. E o último é esse livro aqui, que é o Mistério da Consciência, do Antônio Damasio. É um livro muito bom. Ele fala sobre a questão da consciência e também do papel da emoção e da memória para a gestão e criação da consciência. E depois desse livro ele escreveu um outro livro que chama O Cérebro Fez o Homem, tá? Que é a continuação desse livro. Os dois são muito recomendados. Qualquer dúvida, siga o canal e aproveite. Obrigado!